Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para a nossa aula da semana, que começou inclusive já na última sexta-feira com uma pergunta que eu fiz para vocês em relação a um caso clínico de pré-molares impactados. Eu vou mostrar aqui para vocês então as imagens desse caso, o raio-x que eu já mostrei para vocês na sexta-feira. Então, desse menino que já chegou com seus pais até a minha clínica, com um planejamento já de extração do elemento 34. Claro, é um caso de impacção severa, né? Principalmente do elemento 34, o elemento 35 é um dente que é facilmente tracionável, e a dúvida maior é em relação ao elemento 34. Então, eu vou mostrar os exames desse caso e aí vou tecer algumas considerações a respeito de tracionar ou não, né? Tracionar ou extrair esse elemento, tá certo? Vamos ao caso. Fotografia frontal, uma pequena sobremordida profunda, veio uma relação de classe 2, de molar bilateral. Vemos também uma inclinação lingual de incisivos inferiores, um pouquinho dos superiores também. Mas o nosso foco aqui hoje na aula vai ser em relação ao tracionamento, né? Tracionar ou não tracionar. Fotografia oclusal, aqui a teleradiografia. E claro, um caso de impacção severa como esse, temos que solicitar um exame tomográfico do paciente para termos a real noção da posição desses dentes, né? Então aqui a tomografia mostrando uma íntima relação aí do 34 com o 33, né? A raiz do elemento 34 está muito mesializada. Aqui também num quarto axial, muito importante para conseguirmos ter noção da real posição desse dente. E também muito importante sabermos se esse dente já tem algum dano radicular ou ocasionou algum dano radicular em algum elemento vizinho. E aqui é uma impressão, né, uma impressão em resina a partir do arquivo Daikon, né? Eu gosto de fazer essa impressão para podermos mostrar aos pais também a real situação desses dentes do paciente. E agora, fazendo as considerações em relação a esse caso, um ponto muito importante: a impacção é inferior, premolar inferior. O paciente classe 2 bilateral. Então, sendo o paciente classe 2, a extração desse elemento vai dificultar muito o nosso tratamento, ou já vai condenar esse menino de 11 anos de idade a um implante futuro. Esse é o primeiro ponto. Obviamente, nem todos os dentes podem ser tracionados, mas será que esse é possível? Então, a questão da relação molar é muito importante. Se ele fosse um paciente padrão 3, classe 3 dentária, seria muito mais fácil nós pensarmos na extração, porque favoreceria a correção da relação molar, não é mesmo? Agora o paciente está em classe 2 dentária. Outra situação muito importante observar: as raízes ainda estão com o ápice aberto, ou seja, esses dentes têm um potencial irruptivo grande ainda pela frente, o que ajuda no tracionamento, tá certo? Esse é um ponto muito importante que temos que observar. Pela tomografia, vemos que eles não têm dano radicular e também não ocasionaram dano radicular em nenhum outro elemento vizinho. Então vejam só todos os dados que nós temos. A posição do 35 é favorável, a do 34 é desfavorável, mas ela é totalmente possível por conta desses fatores que eu acabei de citar para vocês, tá certo? Agora, pensando no planejamento, né, o que temos que fazer nesse caso? A extração dos elementos descidos para desobstruir, né, desbloquear esse espaço que é necessário para podermos fazer o tracionamento. E aí, então, pensar numa estratégia. A ancoragem. Que ancoragem que eu vou utilizar para esse tracionamento? Extremamente importante. Então, a gente tem que sempre pensar e gastar tempo antes de iniciar o tratamento. Pensar muito bem na ancoragem e na mecânica que você vai utilizar para fazer esses movimentos. Então, você gastando esse tempo estudando o caso, você não perde tempo depois durante o tratamento, tá certo? Então, aqui, fazendo a extração dos elementos descidos, o que eu preciso fazer? O movimento
para extruir, né, para tracionar o elemento 35 e levar a coroa para a distal. A raiz, vejam que está bem posicionada, ele está apenas inclinado para mesial, então eu vou fazer uma força para cima e para trás no elemento 35. Fazendo isso, eu libero espaço para daí sim poder começar o tracionamento do 34. E o 34 ele está com a raiz, como vocês viram na tomografia, atrás do 33, né, por lingual. Então vejam, eu tenho que tracionar esse dente primeiramente para a distal, cuidando para não levar a raiz dele contra o canino, para depois eu levar a coroa para cima, né? Então eu tenho que puxar esse dente primeiro para trás, tracioná-lo para a distal, para livrar a raiz do canino, aí depois sim eu levar esse dente em direção ao plano oclusal, tá certo? Então, e a ancoragem, Otávio? Ancoragem tem que ser uma boa ancoragem, obviamente, e pensando, vamos voltar aqui no raio-x, ancoragem esquelética, né? A gente fala muito de ancoragem esquelética, mas nesse caso fica difícil você ancorar esqueleticamente para fazer essa tração. Então, uma ancoragem simples e totalmente eficiente, um arco lingual, um fio de aço inoxidável de 1 milímetro, né, para aguentar esse tracionamento com menos efeitos colaterais nos dentes de apoio. Importante que ele fique encostado, essa parte anterior do arco lingual encostada na face lingual dos incisivos. Vejam que eu confeccionei um gancho aqui também para poder fazer a tração, primeiramente, do elemento 35 diretamente no gancho. Então vamos lá, solicitadas as extrações dos dentes descidos, no mesmo procedimento o cirurgião também já fez o tracionamento e já deixou separado uma corrente para tracionar o 34 e a outra para tracionar o 35. Então, essa do 34, num primeiro momento, a gente não vai mexer, né, porque eu preciso tirar o 35 de cima para depois poder mexer no 34. Aqui eu já estou trabalhando com elastomeric, levando o premolar, o elemento 35, para fora e para trás, como nós tínhamos feito no nosso planejamento. E o 34 aqui, eu deixo a corrente colada aqui para não incomodar e não estou fazendo nada, não estou tracionando o 34 ainda. O arco lingual de 1 milímetro ancorando esse movimento. Aqui uma vista lateral, vendo como a força ela vem para trás e para cima no elemento 35. Aqui com 4 meses de tratamento, vejam que o elemento 35 já está na boca. Então, apenas 4 meses, era relativamente fácil, né, a tração desse elemento. Então, aí em 4 meses o dente já está na boca e agora a gente pode pensar em dar início na tração do elemento 34. Feito isso, solicitei uma panorâmica e vejam, simplesmente você fazendo a tração do 35, por isso que eu falei do potencial irruptivo desses elementos. O elemento 34 já mudou um pouco a sua posição, vejam bem, já facilitou um pouco o nosso trabalho. Ele já começou a verticalizar um pouco esse dente. Qual que é a sequência agora? Feito esse raio-x, o 35 já estando na boca, é eu seguir o meu plano tracionando esse elemento para distal. Como que eu faço isso agora? Vejam, com um tubo soldado na banda do 36, né, do arco lingual, eu vou fazer uma força, né, com um cantilever aqui, eu faço uma força apenas para distal, primeiramente. Então, primeiramente para distal, para depois eu levar esse dente para oclusal. Então, aqui com 5 meses, estou puxando ele só para trás aqui, no tracionamento. No 6º mês, eu já comecei a ativar também o nosso cantilever, que é com fio de TMA aqui, fazendo uma força para trás, para distal ainda, e já em sentido ao plano oclusal, tá? Para ir já levando esse dente para fora. Então, aqui no 6º mês, vejam que já temos um volume aqui na vestibular, que já é a coroa
do elemento 34, aqui já no 6º mês, 7º mês, vejam só o volume aqui na vestibular, o mesmo tracionamento para trás e para cima. Vejam aqui bem o volume, com 7 meses. Então vejam, 7 meses, o volume já do elemento 34, o 35, eu fiz uma mecânica seccionada aqui para fazer encostar no molar, né, e liberar um pouco mais de espaço aqui para o 34. E aqui solicitei uma tomografia para ver a real situação da raiz do 34 em relação ao 33. Então vejam aqui no quarto axial que já conseguimos livrar a raiz do canino. Ou seja, eu já posso levar esse dente para fora, tá certo? Levar ele para cima, tá? Eu já puxei ele bem para trás e para fora, agora o tracionamento ele vai só em sentido ao plano oclusal. Então vejam aqui com 10 meses, aqui o elemento 34, o elemento 34 já aparecendo aí com 10 meses de tratamento, o 35 já na boca e o 34 também já aparecendo na cavidade bucal. Aí mostrando a ativação do nosso cantilever, né? Agora levando o premolar só para cima. 11 meses. Vejam só aí o dente já aparecendo com 11 meses. Então vejam como é importante que esse paciente chegue para a gente também numa idade boa, onde a formação radicular nos ajude, né, nesse tracionamento, nessa irrupção, como foi aqui no caso. Então aqui com 11 meses, o dente já aparecendo também na boca, e 15 meses a gente já trabalhando uma rotação aqui do elemento 34, trabalhando aqui um binário, né, para corrigir essa rotação. E agora o tratamento ele segue num curso normal, né, como se fosse um tratamento corriqueiro de classe 2. Né? Então, casos que nós temos dentes impactados, temos que pensar nesses pontos que eu já falei, e em relação a tempo de tratamento, como se fossem 2 tratamentos. Um tratamento para trazer o dente impactado até no plano oclusal e depois a correção sagital. Né? Então, normalmente são casos que acabam levando mais tempo, né? Quanto mais severa for a impacção, mais tempo vai demorar para nós tratarmos esse paciente. Aqui então com 16 meses, vejam, 16 meses, agora é um tratamento convencional aí da classe 2, aqui uma radiografia panorâmica de como está agora solicitamos a extração dos caninos superiores descidos, aqui um comparativo do inicial e como está agora, e aqui como se fosse uma linha do tempo aqui, o inicial 5 meses, né, com o 35 já na boca, e agora como está o paciente. Uma foto final, de como ele está agora, né, obviamente, tratando já essa classe 2 com elástico. Vejam que não é um caso simples, tanto que já tinha indicação de extração por parte de alguns colegas, né? A maior parte dos comentários que eu recebi, principalmente via direct, foi realmente para fazer o tracionamento. Poucos colegas iriam de cara estar extraindo esse dente. Então nós temos que pensar, né, o que tomamos como conclusão em relação a esse caso. Pense sempre no potencial irruptivo que o dente ainda apresenta. Se ele já causou dano, se ele já tem algum dano ou causou algum dano radicular em algum dente vizinho, né? Se tivesse ocasionado já algum dano em algum desses dentes, provavelmente nosso conduto seria outro. Tá certo, pessoal? Então vamos pensar sempre nesses pontos. Lembrar também, em relação a tempo de tratamento, que esses tratamentos são realmente um pouco mais demorados do que se fosse só a correção da classe 2. Tá certo? Espero que tenham gostado do caso clínico, da maneira como solucionamos essa questão da impacção, e até a semana que vem.